Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, queridos, esse louvor ele me faz meditar sobre algo que eu vejo na palavra de Deus. Quando a gente olha na história, queridos, a gente vê que o povo de Deus, os seguidores de Cristo, foram chamados de cristãos, porque seguiam a Cristo. Isso foram os nomes que as pessoas deram, que o mundo deram. Hoje nós somos conhecidos como crentes, as pessoas nos chamam de crente porque a gente crê na palavra de Deus. As pessoas nos chamam de evangélico porque nós pregamos o evangelho. Mas a nossa verdadeira identidade, queridos, e essa é a identidade que tem que ficar fixa na nossa mente, que é o que a Bíblia diz que nós somos, queridos, a igreja, nós somos filhos de Deus. E nós temos que ter convicção. Legal que as pessoas nos chamam de cristãos, que as pessoas nos chamam de evangélico, que as pessoas nos chamam de crente, não tem problema, queridos. Mas o que tem que estar fixo no nosso coração é que nós somos filhos de Deus. É isso que nós somos, queridos. E é por isso que nós temos que nos comportar como filhos de Deus. E por que, queridos, que muitas vezes o mundo tenta nos confundir, nos dando nome disso, daquilo, nos chamando de A ou de B? Porque o inimigo sabe que no dia que nós tivermos convicção do que nós somos, filhos de Deus, queridos, não vai existir mais medo na nossa vida. Porque nós vamos ter a convicção que nós temos um Pai que está presente e pronto para nos socorrer em todo o momento. Amém? Aplauda ao Senhor, glorifique o nome dEle. Oh, aleluia! Glórias a Ti, aleluia. Amém, queridos? Pode se assentar. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, sabe, queridos? E eu louvo a Deus, queridos, eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque Deus, Ele tem nos abençoado, Deus, Ele tem falado conosco. E o que eu quero falar aqui hoje, queridos, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu vou falar sobre três coisas imprescindíveis para que o trabalho de Deus seja feito. Como filhos de Deus, queridos, nós temos responsabilidade. Isso nós aprendemos, né? Desde criança, nossa casa, você que veio de uma família que teve um pai, que teve uma mãe, você sempre foi criado, né? Tendo as responsabilidades como filho dentro da sua casa. Eu sempre tive as minhas responsabilidades. Meu pai falava, você tem que fazer isso porque você é meu filho. E a palavra de Deus, queridos, ela nos ensina que nessa terra tem uma obra de Deus, uma obra que precisa ser feita. E essa obra que precisa ser feita, queridos, é responsabilidade nossa, que somos filhos de Deus. Jesus, Ele veio, queridos, e Ele nos ensinou, sendo um modelo, caminhando durante um tempo nessa terra, fazendo a obra de Deus, e Ele nos mostrou o caminho. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, nós vamos ver que para que a obra de Deus seja feita, queridos, tem três coisas, queridos, que é imprescindível para que o trabalho de Deus seja feito, para que você não viva uma vida em vão. Eu estava conversando com um pastor, muito amigo meu, e a gente estava falando hoje, né? Poxa, Rubens, eu fico às vezes indignado porque eu tenho uma convicção no meu coração que a vontade de Deus não é a gente ficar sentado num banco a vida toda. E eu falei para ele, eu concordo com você. Eu acredito que Deus, Ele tem uma obra maravilhosa que todos nós podemos realizar, mas nós temos que querer. O problema nosso, queridos, é que nós limitamos a Deus. A gente quer um Deus que nos abençoe, que nos ajuda naquilo que a gente quer. E Deus tem coisa muito maior para nós, queridos. Deus, Ele tem chamado o seu povo para realizar, para fazer, para construir, para edificar. Sabe, queridos, Deus ele precisa de homens para pregar a palavra de Deus. Deus precisa de homens para poder louvar a Ele. Deus precisa de mulheres para poder louvar ao Senhor. Deus precisa de homens e mulheres para abençoar a obra financeiramente. Só que a gente sabe, queridos, que Deus, Ele é um Deus provedor, tudo vem dEle.
Então, se você descobrir qual que é o seu chamado, queridos, Deus vai prover para que você seja uma bênção na obra dEle. Às vezes Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, de você ser um provedor, um abençoador da obra. E Deus Ele vai prosperar você durante essa vida para que você abençoe a obra dEle. E às vezes você acha que o que Deus tem para você é para você pregar a palavra, para você ser um pregador, e você fica lutando por uma coisa que não vem, queridos. Era o contrário, eu achava que Deus iria me usar dessa forma, que Deus iria me abençoar financeiramente, que eu iria ser um provedor, tanto que quando eu me converti, queridos, eu amava. Ah, pastor, campanha das cadeiras, 7 cadeiras, a campanha da Bíblia. Esses dias nós achamos uma Bíblia que a igreja fez, meu nome estava lá, porque tudo na igreja eu patrocinava, queridos, e Deus me abençoava. E quanto mais eu patrocinava, mais Deus me abençoava, queridos. Até que um dia Deus Ele falou para mim, eu não quero o seu dinheiro, eu quero você. Eu falei, amém, Senhor, glória a Deus. Foi bom viver dessa forma, foi maravilhoso, mas eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Sabe, queridos, e aí eu percebi, queridos, qual que era a vontade de Deus para a minha vida. E o que eu vou falar aqui hoje, queridos, vai ser baseado em Neemias capítulo 4. Eu vou usar a versão NAA, pastor Rafa. Sabe, queridos, eu vou pegar alguns trechos de Neemias capítulo 4 para a gente poder ganhar tempo. Porque Neemias, queridos, ele estava tranquilo. Neemias, queridos, era praticamente amigo do rei. Ele não precisava se envolver com o povo de Israel, ele não precisava voltar para lá. Só que, além de Neemias ser amigo do rei, queridos, ser uma pessoa que servia o rei ali, tanto em conselhos como no trabalho também, Neemias era um homem de Deus. Ele sabia que a vida dele tinha um propósito no reino de Deus, que não foi à toa que Deus o colocou do lado do homem mais poderoso do mundo naquela época. E ele ficou triste com aquilo e buscando o Senhor, até que ele descobriu que era o propósito dele. E o que ele fez, queridos? Ele foi lá e ele usou essas 3 coisas e executou o trabalho, reconstruiu um muro de Jerusalém, um muro que ficou mais de 120 anos caído, e a cidade de Deus sendo humilhada, e o templo sendo saqueado. E esse homem, queridos, ele decidiu se colocar na brecha e fazer aquilo que Deus tinha para ele. Sabe? Então a primeira coisa, queridos, que nós precisamos fazer para que a obra do Senhor seja feita, primeiro nós temos que trabalhar, queridos. Você tem que fazer alguma coisa, tem que colocar a mão na massa, não tem jeito. Olha o que a palavra de Deus diz em Neemias, capítulo 4, versículo 6. Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Nós, queridos, temos uma responsabilidade que é propagar a palavra de Deus. E por que muitas vezes a igreja não cresce, não avança? Porque nós estamos desanimados, nós não queremos trabalhar, não queremos fazer nada. E nós temos que entender que como filhos de Deus, que como seres humanos, nós temos que trabalhar. Nós temos que fazer algo. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Sabe, queridos, uma coisa que às vezes acaba com a igreja, acaba com as pessoas, é as pessoas achar que os outros também têm que ajudar, têm que fazer. Sabe, queridos, eu dei um testemunho aqui, é a mesma coisa um filho. Um filho, por exemplo, você tem seus 4 irmãos, aí de repente sua mãe está precisando de uma coisa. Ah, vamos juntar os irmãos tudo, vamos fazer uma vaquinha e vamos comprar para a mãe. Aí fica um dependendo do outro, aí não junta, aí nenhum abençoa a mãe. Isso é um pensamento medíocre. Se sua mãe tivesse só você não ia lá e abençoar? Se Deus te deu condições de abençoar a sua mãe, vai lá e compre, dê para ela. Não precisa ficar esperando os outros irmãos juntar, fazer vaquinha para abençoar a sua mãe, porque afinal de contas ela é sua mãe. E eu fico indignado com esse pensamento. Muitas vezes na igreja é assim também. Às vezes marca, aí o pessoal não vem, fica reclamando. Eu vim fazer, mas cadê o restante do pessoal? Ninguém apareceu. Queridos, o dia que eu me libertei disso, queridos, eu comecei a voar no reino de Deus.
Quando eu marco alguma coisa, eu posso marcar com 10 pessoas, querido. Se não vier às 10, eu vim sozinho, eu vou fazer aquilo que eu posso e da melhor forma possível. E não vou reclamar em nenhum momento. O problema nosso é que para trabalhar, a gente acaba esperando os outros. E a gente não pode esperar os outros. Por exemplo, o Ministério de Intercessão está aqui. E às vezes o pessoal tem que interceder, tem que orar. E se a irmã Maria Vilela não chegar? Se a irmã Maria Vilela não chegar, a gente vai orar assim mesmo. Ou vai ter que esperar a irmã Maria Vilela chegar. Ou se a irmã Maria Vilela chegar, ninguém ora. É a mesma coisa os diáconos. E assim na nossa vida, queridos. Se você está numa empresa trabalhando, você está fazendo um trabalho, dê o seu melhor, independente de que as outras pessoas querem fazer ou não. A gente precisa trabalhar, a palavra de Deus diz, assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Sabe, queridos, Deus tem nos abençoado muito aqui nessa igreja, mas eu vou falar um negócio para você, se toda a igreja tivesse animado com essa obra, nós já tínhamos construído umas 2 igrejas dessas. Umas 2 igrejas dessas. Porque infelizmente, queridos, o inimigo ele fica fazendo a gente olhar para as pessoas. Mas o pessoal não vem, eu também não vou. Então por causa disso você vai deixar de realizar coisas na sua vida, porque outras pessoas não querem fazer. Deixa eu te falar um negócio, Deus te fez um ser individual, Deus te deu a salvação. E o nosso Deus, queridos, Ele é poderoso. Deus ele não precisa de 3.000 ou de 30.000. Deus dá a força de 30.000 para 300. Deus não precisa de 30 pessoas, Deus dá a força de 30 para 3. Deus dá a força de 10 para 1. O importante é você se posicionar e você fazer aquilo que você tem convicção que Deus te chamou para fazer. Às vezes Deus colocou no seu coração para fazer algo e falava assim, não vou fazer não, isso aí a Dani faz, ela resolve. Perdeu a bênção, porque você deixou de fazer aquilo que era fazer. Então, queridos, o povo de Deus aqui, ele não apenas acreditava, eles agiam com disposição e propósito. Quando a gente olha para o livro de Neemias, queridos, eu fico assim maravilhado com o livro de Neemias, porque você não vê a ação de Deus através de milagres, não. Eles trabalharam, eles fizeram uma grande obra, por quê? Porque eles se esforçaram, porque eles agiram. E eu vou falar um negócio para você, queridos. A partir do momento que a igreja se une para poder fazer, parar de reclamar, parar de ver defeito, parar de falar mal dos outros e começar a executar, queridos, a obra de Deus avança. Queridos, eu fico muito feliz porque eu estou vendo que o evangelho está crescendo no nosso país, cada vez mais pessoas estão vindo, se convertendo para Jesus. Hoje eu estava ouvindo um testemunho de um amigo meu, que tem um tempo que ele reclama do vizinho dele, da família dele, só deu dor de cabeça para ele, quase que ele brigou. E ele falando bem assim, pastor, eu como cristão tive que ter paciência, mas minha vontade era matar todo mundo. E ele teve paciência, aí disse que um dia ele ficou tão nervoso, que ele pegou um vidrinho de óleo, que um irmão aqui da igreja deu para ele. Ele pegou um vidrinho de óleo, ele pegou e subiu na escada assim do muro, pegou e jogou o óleo tudo no telhado do vizinho e gritou bem alto, Senhor, a partir de hoje essa luta não é minha, essa luta é sua. Queridos, hoje ele contou para mim um testemunho maravilhoso, para a honra e glória do Senhor, todos da casa do vizinho dele se converteram. Sabe, queridos, nós precisamos disso, nós precisamos ter disposição e propósito. Enquanto eles tinham disposição e propósito, a obra de Deus avançava. Por quê? Porque havia ânimo e unidade, é o que nós precisamos, ânimo e unidade. Aí quando a gente fica chateado, fica magoado com o outro, qual que é a primeira coisa que acontece com a nossa vida? A gente desanima. E aí a gente deixa de executar o propósito de Deus. Porque não adianta nada você ter propósito, mas não ter ânimo. Tem que ter ânimo e propósito. Por isso que quando alguém vier falar mal para você de uma pessoa, não dê ouvido, fala, meu irmão, não vamos deixar isso parar a gente não, vamos orar, vamos salvar esse nosso irmão, vamos lá conversar com ele, mas nós não devemos falar mal de ninguém, nós devemos ter ânimo, propósito, nós devemos ser um, porque nós somos a igreja de Cristo. Sabe, queridos, porque essas coisinhas que vai desanimando a gente, que é o que Deus detesta, que é o que Deus abomina, queridos. O que Deus abomina? É o irmão que faz contenda entre irmãos.
Por que que Deus abomina disso? Porque isso traz desânimo dentro da igreja. Traz desânimo na obra de Deus. Sabe, queridos? Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó, no verso 15. Cada um atuou em seu devido lugar. Quer dizer, ninguém ficou de braço cruzado. Ninguém ficou de braço cruzado. Sabe, queridos, vocês têm um pastor que está na igreja há 26 anos. Em 26 anos eu nunca fiquei de braço cruzado na igreja, queridos. Não, pastor, o que você fazia quando estava na igreja? Quando você começou, queridos, quando eu comecei na igreja eu gostava era de limpar o banheiro da igreja. Tudo quanto é ação de limpeza, tudo quanto é coisa eu estava envolvido. Trabalhei de recepcionista. Receber as pessoas. Eu lembro que eu cheguei para a Lurdinha e falei, Lurdinha, eu quero ficar na recepção, mas eu sou novo na igreja, eu não conheço ninguém. Não, tem problema não, Rubens, só você ficar aqui na frente dando risada, cumprimentando os irmãos, tá bom demais. Você vai conhecendo com o tempo. Sabe, queridos? E às vezes a gente acha, pô, por que que o pastor é pastor da igreja, né? Ah, porque teve sorte. Que sorte o quê, queridos? É posicionamento, é ânimo, é trabalhar. A gente tem que entender o seguinte, queridos, no mundo você precisa de política para poder crescer. No reino de Deus você precisa ter disposição para poder crescer. Não adianta você vir com política no reino de Deus, que política não faz ninguém crescer, queridos. O que faz você crescer no reino de Deus é ânimo e propósito. Não importa. Às vezes você vem na igreja, você marcou com o seu ministério inteiro, chegou aqui não tem ninguém. Dá glória a Deus e faz você sozinho. Faz que nem eu penso bem assim, opa, marquei com 10, não vieram 10, então Deus me dê força dos 10, que a bênção deles vai ter vindo tudo para mim. Sabe, queridos? E Deus tem abençoado, queridos, ninguém ficou de braço cruzado, cada pessoa assumiu a sua responsabilidade. Então o reino de Deus, queridos, ele avança quando cada membro entende o seu papel e serve com fidelidade. O que é entender o seu papel e servir com fidelidade? É não deixar com que vozes te tire da presença de Deus, ou te tire do propósito de Deus, ou te tire do ministério que Deus te colocou. Sabe, queridos? Eles trabalharam, queridos, com garra e dedicação. Quer ver? Coloca o verso 21 aí, pastor. Neemias 4, 21. Assim trabalharam na obra e metade empunhava as lanças desde o arraiar do dia até o anoitecer. Olha como é que eles trabalhavam, queridos. Metade vigiava, metade trabalhava. Metade vigiava, metade trabalhava. Por quê? Porque os inimigos não queriam que eles construíssem o muro. Assim tem que ser a igreja também. Você acha que o inimigo não tenta entrar no nosso meio? Lógico que tenta. Você acha que o inimigo não vai tentar? Às vezes você está vindo na igreja aqui hoje, você acha que o inimigo não vai usar uma pessoa para falar uma coisa, para te deixar triste, para você não voltar mais? Lógico que isso vai acontecer, porque o inimigo sabe que o dia que você descobrir que é filho de Deus, acabou o medo dele, e você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Sabe, queridos, o compromisso deles, queridos, era total. E hoje, queridos? Hoje Deus continua procurando de pessoas também com disponibilidade total, queridos. Ah, pastor, eu venho na igreja quando dá, eu faço como dá. Deixa eu te falar um negócio para você, queridos. Você como filho de Deus, a primeira obra sua tem que ser dentro da igreja onde você serve a Deus. Porque é de dentro da igreja onde você serve a Deus que Deus vai alargar as estradas para você, porque é aqui que você aprende, ou lá na igreja que você congrega que você aprende. Agora as pessoas vêm com aquela conversa assim de não fazer nada na igreja. Eu não preciso de igreja para servir a Deus. Ah, então tá bom. Então tira suas pernas para ver se você consegue andar. Tire os seus braços para ver se você consegue pegar. Você pode até viver, mas você vai viver com mais dificuldade. É aquilo que eu falo para você. Você pode até viver sem estar congregando numa igreja, mas você vai viver com mais dificuldade. Sabe, queridos? E a gente tem que entender isso. Então Deus, queridos, Ele procura pessoas dispostas. Ele não está procurando pessoas que sonham, queridos. Porque hoje a gente vive rodeado uma geração que sonha demais. Uma geração que sonha em ser rico, mas não gosta de trabalhar. Sonha em ser rico, sonha em ter uma casa boa, sonha em ter um carro bom. Acorda meio-dia.
Tem que ter disposição, queridos, tem que correr atrás, tem que lutar. É isso que Deus nos ensina. Sabe, queridos, trabalhar para Deus, queridos, é um privilégio. É um privilégio, queridos, quando nos envolve ânimo, quando você está animado. Quando você está animado. Por isso que você tem que lutar contra o desânimo. Para tudo na sua vida você tem que lutar contra o desânimo, queridos. Eu não sei se você já teve aquela experiência de ter um negócio para você fazer, aí você acha que vai ser difícil demais, aí você fica protelando. Aí você fala, outro dia eu faço. Aí você demora, né? Um mês. É que nem aquele camarada que vê aquela tomada em casa que a mulher fica falando bem a tomada. Aí você fala, meu, isso aí está tudo queimado, eu vou tomar choque, eu não vou mexer nisso agora não. Aí fica protelando. Aí o dia que você vai lá, abre a tomada, só o fiozinho que soltou. Aí você vai, solta lá a tomada, encaixa, eu arrumei. A esposa fica feliz, fala, amor, você é muito inteligente, você é um verdadeiro eletricista. A nossa vida é assim, queridos, às vezes aquilo que você vai fazer, às vezes não sempre, é simples, o problema é que você tem medo. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Na época de Davi, qual que era o maior problema do povo de Israel? Golias. E Davi foi lá e resolveu o problema de uma forma simples, com uma pedrinha. Ele resolveu o problema que estava humilhando todos os homens de Israel. Por que ele resolveu de uma forma simples? Porque Deus estava com ele. Ei, deixa eu falar algo para você. Se você é um filho de Deus, você pode ter certeza que antes de você se encarar com aquele problema, Deus vai na sua frente. E Deus vai te dar sabedoria e discernimento para você resolver. Sabe, queridos? Outra coisa que nós precisamos fazer, queridos, primeiro, precisamos trabalhar. E segundo, precisamos orar. Né? A palavra de Deus lá em Neemias, né, o capítulo 4, quando você lê lá do 4, 5 e o verso 9, você vai ver que o povo, ele não apenas trabalhou, mas ele também orou. Por quê? Porque Neemias entendeu que o trabalho espiritual não é apenas força humana, é dependência constante de Deus. O sucesso da obra não vem da dedicação, mas da intercessão, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. Deus deu uma estratégia sobrenatural para a irmã Maria Vilela. Ela pega o grupo de intercessão dela e ela ora na igreja, e ela ora lá em cima, e ela coloca a mão nessa viga aqui, queridos, e ora. E Deus tem nos abençoado, queridos. Por quê? Porque a obra de Deus não é só a gente vir aqui, tocar, cantar, pregar, servir, não. A obra de Deus também é orar, por isso que tem um ministério de intercessão forte, por isso que tem pessoas intercedendo aqui na igreja. Porque nós entendemos isso, que não é só trabalhar, nós precisamos orar também. Não adianta nada você trabalhar e você não ter oração, você não ter direção de Deus. Por que Neemias, queridos, ele soube executar a obra e executou com sucesso? Porque Deus deu direção para ele. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,17 diz para nós orarmos sem cessar. Sabe, queridos, nós temos que dar graça em tudo. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. A palavra de Deus nos diz isso, queridos, dei graças em tudo. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. O que significa? Se você aprender a dar graça em tudo, agradecer a Deus por tudo, vai acontecer algo incrível na sua vida. Você vai parar de murmurar. A murmuração saindo da sua vida, a bênção de Deus entra. E é por isso que nós precisamos aprender a orar, queridos. Quando a gente olha, queridos, no livro de Neemias, a gente vai ver que eles enfrentaram oposição. E como que eles responderam? Com oração. Vem aqui, Neemias, a gente precisa conversar. Não, de jeito nenhum, estou numa grande obra, não posso parar. Enquanto nós não estamos trabalhando, nós estamos orando. E se não estiver orando e não estiver trabalhando, está vigiando. Mas alguém, todos os que estão envolvidos estão fazendo alguma coisa. Aí eu pergunto para você, o que você está fazendo? Qual que é a sua posição nessa obra? Pastor, que obra? Eu não estou falando da obra Comunidade Núclea, não. Estou falando da obra de Deus. Qual que é a sua posição? O que você está fazendo? Sabe, queridos,
Teve momento que zombaram dele, e quando zombaram dele, o que ele fez? Ele orou. Qual foi a oração que ele fez? Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Ele não revidou com palavras, ele revidou com oração. Você está magoado? Você está chateado com alguém? Alguém te magoou? Responde essa pessoa com oração. Não deixe essa mágoa entrar no seu coração. Porque o inimigo é sujo, queridos, ele trabalha na nossa vida dessa forma. Sabe? Porque ele sabe que o dia que ele conseguir nos desanimar, ele nos destrói. Eu estava conversando com um irmão, amigo meu, muito amigo meu, falando que eu estava desanimado, ele mandou uma palavra para mim. Eu ouvi aquela palavra, queridos, e eu vou falar um negócio para você, queridos. Como é bom você ouvir uma palavra de ânimo, queridos. Parece que você renova as suas forças, porque o reino de Deus é assim, queridos. Se você dá vazão para o desânimo, você vai cair. Mas se você resistir, lutar contra o desânimo e pedir para Deus te animar, Deus vai te animar. Deus vai te fortalecer, Deus vai te curar, né? Você vai andando e Deus vai colocando no chão para você caminhar, só. Mas você tem que ir, tem que fazer alguma coisa, tem que animar. Às vezes você está em casa, deprimido. Ai, pastor, estou em casa, estou numa depressão, não sei o que. Sai de casa, faz alguma coisa. Às vezes está com depressão, dá uma faxina na casa. Vou dar uma faxina na casa. Faz alguma coisa, anima. Né, Ana? Né, Milton? Vai para a academia. O Milton andava assim, ai pastor, que dor no rim, ai que dor não sei o quê, ai que dor, o Milton andava até assim, ó. Teve uma época, né, Milton? Agora, rapaz, o Milton está na academia, já está andando até assim, ó, e animado, pastor, ânimo, e correndo, e andando para lá e para cá. Aí, ó. Por quê, queridos? Porque Deus sabe como que Ele criou o ser humano. Ele não criou o ser humano para ficar parado. Ele criou o ser humano para movimentar, para andar, para fazer alguma coisa. Nós podemos fazer sim. Ah, pastor, mas eu não sei fazer. Aprende, uai. Faz sem saber mesmo. Tem um monte de coisa, queridos, que eu não sei fazer. É impressionante. Eu falo com o Ineu, que às vezes... Esses dias ele viu eu pegando um aparelho, né? Vou abrir aqui para ver se eu consigo consertar. E abri, não consigo consertar não, joguei fora. Mas pelo menos eu tentei. Pelo menos eu tentei. Pelo menos eu abri o aparelho. Ai, ó, Milton lá. Sabe, queridos, então nós precisamos fazer alguma coisa, queridos. Nós precisamos buscar ao Senhor. Sabe? A palavra de Deus diz, enquanto trabalhavam, também vigiavam e oravam. A oração, queridos, ela não substitui o trabalho. Preste atenção. A oração não substitui o trabalho. A oração sustenta o trabalho. Aí você vem para a igreja, o que você faz na comunidade núcleo? Eu só oro. Ué, vem um dia aí dar uma limpada, vem um dia aí pintar uma parede, vem fazer uma coisa diferente, ué. Imagina você lá na sua casa. Eu não vou limpar mais a casa não, a partir de hoje eu só vou orar. Daqui a pouco está cheio de rato, barata, escorpião. Não, lagartixa é bênção, senhor. Lagartixa é bênção, não mata as bichinhas não, deixa elas lá dentro de casa. Sabe, queridos, então nós precisamos fazer isso, queridos. Nós precisamos trabalhar como se tudo dependesse de nós, mas também, né, orar consciente de que tudo depende de Deus. Tem que trabalhar e você tem que orar, os dois têm que andar junto. Tem que andar junto, queridos. E outra coisa, entenda uma coisa, não é trabalhar para o homem, para as pessoas, trabalhar para Deus. Eu estava conversando com um amigo meu que o pastor Salim, ele entrou na minha vida, ele virou uma chave. Ele virou uma chave, queridos. Esses dias eu fui num lugar fazer uma coisa e eu estava já com vontade de brigar um tempão lá. Aí eu peguei e falei, não, eu não vou brigar, não vou ficar nervoso, eu vou amar essas pessoas. Eu decidi amar, porque amor é decisão. Aí decidi ficar tranquilo, queridos.
Fiquei umas 2 horas num lugar, era coisa para mim ficar meia hora, fiquei 2 horas. No final eu entendi o porquê, queridos. Porque Deus queria me colocar ali para poder falar do amor dele para um filho perdido, a qual ele ama muito. E uma atitude minha despertou um interesse na pessoa de conversar comigo e me ouvir durante um tempão. Sabe, queridos, a gente tem que ter essa disposição, queridos. Às vezes você é cristão, mas o que você é lá fora? Você é amor na vida das pessoas, só fica a cara fechada. Só fica com a cara amarrada, acorda. Ah, pastor, estou com um problema no meu casamento. Por quê? Por causa da cara que você acorda. Que marido que aguenta uma cara dessa? Ou que mulher que aguenta uma cara dessa também? Tem que acordar rindo, feliz. Aí o cara vai achar até estranho. O que aconteceu, amor? Você está feliz? Eu estou feliz porque Deus me deu mais um dia para me poder te amar, meu amor. Glória a Deus, aleluia. Queridos, nenhum ministério, família ou projeto prospera sem oração. O poder da obra, queridos, está na mão daqueles que dobram o joelho. Quando oramos, convidamos o céu para poder agir na terra. Por isso que você tem que orar. Às vezes você está cansado, pastor, eu estou cansado porque eu trabalho demais e ora pouco. Você tem que saber fazer isso. E o terceiro aqui também, queridos, precisamos vigiar. Tem que andar esperto, só. Larga a mão de andar panguando. Fica andando na rua como se estivesse no mundo da lua. Para onde eu vou, onde eu estou. Aí tropeça, cai, machuca todo. Não, queridos, a gente tem que vigiar, andar firme. Saber que rua você está entrando, prestar atenção no ambiente. Sabe? Esses dias, um tempo atrás, nós fomos no restaurante, a minha filha falou, pai, por que você senta só de frente para a porta? Eu falei, filha, porque eu gosto de ficar num lugar que eu estou vendo o que está acontecendo, velho. Eu vou ficar de costa para a porta? Não, tem que ser num ponto estratégico, eu não vou ficar andando panguando aí. Ficar que nem um Zé Dendago aí, andando na rua. Sabe, queridos, nós precisamos vigiar. Olha o que a palavra de Deus, Neemias 4:9. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Quer dizer, eles não esperaram a proteção de Deus, eles trabalharam, eles oraram e eles vigiaram. Você viu a igreja lá no pastor Salim, lá ele estava mostrando as fotos para mim, queridos. Enquanto está rolando o culto lá dentro, lá os diáconos estão tudo lá de fora armado, queridos. E não é com arminha de fogo, pistola, não. É tudo fuzil mesmo, queridos. Por quê? Porque nós temos que ter sabedoria, queridos. A gente precisa vigiar. Vocês não lembram aquela vez que a gente estava orando aqui, entrou um rapaz e veio direto para cima de mim aqui. Se não fosse os diáconos aqui, ele teria me pego de surpresa. Por que você acha que o diácono homem fica nessa posição aqui? Porque ele está zelando pelo altar. Ele está zelando pelo altar. Então, queridos, tudo na nossa vida nós temos que vigiar. Se você não vigiar, você cai. Se você não vigiar, você cai. E a queda, queridos, é uma coisa triste. Porque a queda, você vai ver o Filho de Deus falando assim, eu não quero mais saber de ler a Bíblia, eu não quero saber mais de orar, eu não quero saber mais de unção, não quero saber dessas coisas. A pessoa está morta, queridos. Sabe, Neemias sabia que oração sem vigilância é como uma cidade sem muralha. Tem que ter vigilância, queridos. Por quê? Porque o inimigo ele vai buscar brecha. Espera aí, querido, você acha que o inimigo ele vai atacar você onde você é forte? Não, ele vai atacar você onde você é fraco, onde tem brecha. Por exemplo, se você é fraco para bebida, ele vai te atacar através da bebida. Se você é fraco por causa de dinheiro, ele vai te atacar no dinheiro, na vida financeira. Então por isso que você tem que vigiar e ter essa consciência, queridos. Quando você olha no verso 9 lá, você vê que Neemias ele colocou vigia contra o inimigo. Ele entendeu que fé e prudência caminham juntos.
O que adianta, queridos, a gente está aqui na igreja orando, mas você está desprotegido? Você não vai ficar tranquilo, você vai ficar preocupado. Você saber que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, não tem proteção aqui. Não, tem proteção, tem muro. O seu carro lá, agora, por exemplo, começou o culto, não vai chegar mais ninguém da igreja, então o portão está fechado. Tem os diáconos ali na porta, tem os diáconos de olho lá fora, então por isso que você fica tranquilo aqui. Então a gente tem que entender, queridos, que na nossa vida tem que ser assim, na sua casa tem que ser assim. Você tem que vigiar quem entra dentro da sua casa. A vitória, queridos, ela é certa para quê? Para aqueles que trabalham, para aqueles que oram e aqueles que vigiam. Quando há vigilância, queridos, e unidade, Deus entra em ação. Vamos fazer um teste. Durante um mês, vamos zerar a fofoca na igreja. A partir de hoje, um mês, ninguém vai falar mal de ninguém. Nós vamos fazer um propósito desse. Ninguém vai falar mal de ninguém, você vai segurar a sua boca, você não vai falar mal do seu vizinho, não vai falar mal de ninguém. Você vai ver o quanto essa igreja vai crescer e vai prosperar. Sabe, queridos, nós precisamos vigiar nossos pensamentos, nós precisamos vigiar nossos relacionamentos, nós precisamos vigiar as nossas palavras e nós precisamos vigiar as nossas atitudes. Deixa eu falar um negócio para você. Deus, Ele conhece a intenção do seu coração, mas as pessoas não. Às vezes você é uma pessoa que você está sentindo o amor de Deus, mas aí você gosta de abraçar todo mundo. Você vai sair abraçando todo mundo? Não, querido, você tem que ter sabedoria só. Porque às vezes você não sabe se o irmão gosta de ser abraçado ou não. Isso que é vigiar as atitudes. A forma que nós nos comportamos. Por quê? Porque o inimigo o tempo todo vai tentar nos cansar, desanimar a gente, para a gente não vir mais para a igreja, não ouvir mais a palavra de Deus e não ler mais a Bíblia. Você vai ficar indignado, você vai ficar no celular quase 5 horas durante o dia, mas na hora que você abrir a Bíblia para ler, você não vai aguentar ficar 5 minutos lendo. E aí quando você está vigiando, você fala, opa, eu lembro quando eu me converti. Quando eu me converti, Hermes, era engraçado. Eu tinha o costume de domingo à tarde, nas matinês. Tinha matinê lá na Verde Rosa, lá a gente ia lá, os domingos à tarde lá. Aí eu me converti. E ficava até tarde da noite, lá, Dani, no domingo. Aí quando eu me converti, chegava a hora de ir para a igreja, me dava sono, Hermes. Aí eu falei, como eu não era bobo, nessa época eu já era espertinho, né? Eu falava, olha... Aí na hora que era para ir para o samba lá, não dava sono. Agora para a igreja, mas tem alguma coisa boa nessa igreja. É agora que eu vou animar, é agora que eu vou ficar firme. E eu usava aquilo, queridos, como motivação. Agora não, agora você vem para a igreja dar sono, fica em casa panguando, dormindo. Querido, seja estratégico só. Ai pastor, é que todo domingo à tarde me dá sono. Lógico, enche a barriga de macarrão. Que não dá sono, queridos. Hoje você enche a barriga de macarrão. O sangue do cérebro, do corpo inteiro vai para a barriga para poder resolver o BO que você colocou aí para dentro. Aí você quer o quê? Não, que isso, domingo é dia do Senhor, não vou comer muito de manhã, não vou comer quase nada na hora do almoço, porque eu quero estar com o meu pensamento a 1000 na hora do culto. Sabe, queridos? Então nós precisamos, queridos, tomar cuidado, porque o inimigo o tempo todo vai tentar nos desanimar. E o inimigo ele é tão sujo, querido, que ele nos desanima até na comida. É impressionante, queridos. É impressionante. Você nunca viu? Isso é estratégia de empresas, queridos. Às vezes a gente reúne um grupo importante de pessoas para tomar decisões. Antes da reunião, o que a gente dá? Um café, né? Dá aquele café com um monte de coisa para comer. Por quê? Porque depois você coloca as pessoas numa sala de reunião, está todo mundo cansado, aceitando tudo que você fala, só. Isso é estratégia. Se você é uma pessoa importante dentro de uma empresa e você for convidado para uma reunião onde vai ter que tomar decisão importante, não coma nada antes da reunião. Deixe para comer depois que você resolver. Porque aí você vai estar com o seu cérebro 100% ativo.
Nós temos que ter discernimento, queridos, porque o inimigo ele tem estratégia. Se nós homens temos estratégia, você acha que o inimigo não tem estratégia? Lógico que tem. Então, queridos, o trabalho de Deus avança quando o seu povo, primeiro, trabalha com ânimo e dedicação. Guarda isso, hein? Você quer avançar em tudo na sua vida? Por quê, queridos? Porque se você der certo na igreja, porque é uma decisão. Você pode decidir ser o pior ser humano da face da terra, mas você pode decidir ser o melhor também. Você vai casar, você pode decidir ser o pior marido, mas você pode decidir ser o melhor. Então tudo é uma questão de decisão, está nas suas mãos. Então, porque o trabalho avance, queridos, na sua vida, que você tenha sucesso em tudo que você fizer. Por exemplo, uma coisa que eu costumo dizer, se você tiver sucesso na igreja, você vai ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Só que você tem que ser bem resolvido. Você tem que ser bem resolvido. Se é para limpar o chão, esse chão vai ser o chão mais limpo. Dê o seu melhor. Se é para tocar um instrumento, eu vou tocar esse instrumento da melhor forma possível. Dê o seu melhor. Então trabalhe com ânimo e dedicação. Isso é ânimo e dedicação. É sempre estar preocupado em melhorar aquilo que você faz. Por exemplo, você canta, né? Você tem que melhorar. Tem que melhorar. Conforme você vai cantando, você tem que melhorar. Você não pode aceitar ficar do mesmo jeito. Porque nós seres humanos somos assim, queridos. Quanto mais nós vamos envelhecendo, melhor a gente fica. Melhor a gente fica, né? Por isso que Deus puxou a minha orelha. Falou bem assim, ó, você quer que eu te use, mas do jeito que você está cuidando da sua saúde aí, você vai embarcar rapidinho. Como que eu vou te usar? Quando chegar na melhor fase. Quando você tiver com seus 70 anos, que aí todo mundo vai falar, esse pastor é idoso, deixa ele falar o que ele quer. E você vai poder falar tudo. Aí imagina só, 70 anos você está capengando. Agora imagina você com 70 anos nesse altar, falando com força, com garra, com andando. Que maravilha que vai ser. Oh Deus, não vejo a hora. Já pensou, queridos? Pastor com 70 anos, deixa ele falar. Porque quando a gente é novo, a gente sofre, né, Dani? A gente sofre crítica. A gente fica preocupado com a aceitação. Aí a gente vai envelhecendo, a gente não está nem aí mais não, queridos. Sabe? A verdade é essa. É essa que é a verdade. Então, trabalhe com ânimo e dedicação. Ore com fé e dependência. Isso significa o seguinte, as coisas não acontecem por causa de você, as coisas acontecem por causa de Deus. O ministério de louvor não vai para frente por causa da Dani, por causa do Guilherme, por causa do Rafa, por causa do John, por causa do Fabrício, por causa do Sandro, por causa da Ana Maria, por causa da minha professora. Não. O ministério vai para frente por causa de Deus. A comunidade núclea não vai para frente por causa do pastor Rubens, é por causa de Deus, queridos. A minha vida não vai para frente, o meu negócio não vai para frente porque eu sou inteligente, não, é porque tem Deus na minha vida. Isso é um homem de oração, isso é uma mulher de oração. A minha família está avançando, está sendo abençoada porque Deus está na minha vida, Deus está na minha família. Cuidado, queridos, com esse negócio. A minha família está sendo abençoada porque eu sou um homem de oração. Porque eu sou um homem que vou na igreja. Não, a sua família está sendo abençoada por causa de Deus. E terceiro, queridos, vigie. Como? Com discernimento e prudência. Essas três atitudes, queridos, trabalhar, orar e vigiar, são a base de toda a obra bem-sucedida e o segredo do nosso sucesso em todas as áreas nas nossas vidas. Quando agimos assim, queridos, o que Deus faz? Deus faz o impossível. Neemias 4:20, o nosso Deus lutará por nós. Você quer que Deus lute por você? Primeiro, trabalhe, não seja preguiçoso. Segundo, ore. Tenha necessidade de Deus na sua vida. E terceiro, vigia. Vigia suas atitudes, vigia suas palavras, vigia o que você faz. As pessoas estão olhando você. Olha lá, aquele crente fala que é filho de Deus, aquilo é filho do capeta. Olha o que ele faz, olha como ele trata a mulher dele. Olha lá aquele crente lá, olha como ele trata o carro dele. Queridos, a gente tem que cuidar de tudo que a gente tem, queridos, porque as pessoas reparam. As pessoas reparam. Se a gente fizer isso, queridos, o sucesso está garantido.
Hoje você não recebeu só uma ministração, você recebeu um tesouro precioso para a sua vida. Só que agora você precisa ter coragem e disposição para poder aplicar isso. Aí eu pergunto para você, vai continuar panguando? Moscando? Vai continuar dormindo? Eu estava conversando com a irmã Solange, e ela falou, pastor, eu caminho todo dia. A irmã Solange falando comigo. Aí ela falou, pastor, e eu estava caminhando lá perto de casa, e tinha um velhinho que ele caminhava com a muletinha, ia bem devagarinho, mas caminhando. Pastor, o velhinho já está correndo. Mas é assim, queridos, você tem que começar. A obra de Deus é assim, você tem que começar. Agora, você ficar só na Netflix, você ficar só no WhatsApp, você ficar só nas redes sociais, parado, você vai conquistar o quê? Nada. Viu? Você quer ser bem-sucedido? Sem trabalhar? Sem orar e sem vigiar? Você vai ter uma vida de derrota. Mas, como eu disse no início da pregação, a palavra é maravilhosa, porque é do pastor? Não, porque é de Deus. A palavra é poderosa, mas a decisão é sua. Amém? Se coloque de pé, quero orar por você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Levante suas mãos para os céus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por este culto, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, Pai. E eu creio, ó Deus, que o Senhor tem muito mais a fazer através da nossa vida, Pai. Por isso, Senhor, jamais deixe com que a disposição, Senhor, que há no nosso meio, Senhor, venha acabar, Senhor. Que possamos estar dispostos, Senhor, para poder lutar, Senhor, pelo Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, leva-nos, Senhor, aos nossos lares e nos dê uma semana próspera e abençoada. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Vão em paz e tenham uma semana abençoada e cheia de disposição.